pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo numa live muito show de bola. Oi, Norma, minha irmã linda. Então, estamos ao vivo agora numa live maravilhosa. A nossa convidada já entrou. Coisa boa. Que maravilha. Que tarde linda, que tarde abençoada, que tarde maravilhosa. E a minha pergunta é, vamos tomar um café? Então, que Deus esteja presente nessa live, seja comandada por Ele. E hoje nós vamos tratar de um assunto, gente, muito interessante. É sobre emoções. Emoções. Se para nós adultos já é difícil muitas vezes a gente reconhecer e saber lidar com as nossas emoções, imagina então para crianças e adolescentes. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Só dá um certinho. Estão escutando? Tá tudo bem? Gente, alguém pode colocar se tá tudo bem? Se estão me escutando? Rosane, a Fabinha. Estão escutando? Que bom, que bom, que bom. Então, como eu estava falando, se para nós adultos já é difícil, a Norma botou ok, sim, se já é difícil, né? Muitas vezes reconhecermos e lidarmos com as nossas emoções, imagine então com crianças e adolescentes. E essa live é para todo adulto que tem contato, que ama e que gosta de crianças e de adolescentes. Nós vamos hoje conversar com uma pessoa maravilhosa, a Márcia Holandim. Ela é cheia de títulos, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela já foi diretora de escola, ela é capelã, ela dá cursos de capelania escolar, o qual eu já fiz 2 com ela. Eu sou fã, ela me inspira muito, já me inspirou e continua a inspirar. E nós vamos conversar hoje sobre emoções com a Márcia Holandim. Além de tudo, ela é contadora de histórias, também dá cursos. Eu já fiz um curso com ela também de contadora de histórias, então é uma inspiração. Márcia, eu vou te chamar agora para te entrar, tá? Que eu vi que tu já tá aí. Gente, fiquem atentos. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem colocar ali embaixo que a gente vai respondendo, tá legal? Vamos lá. Márcia, como é que a gente faz? Deixa eu ver para te chamar. Aí, entrar ao vivo, eu acho que... Ainda tô um pouquinho aqui aprendendo, né? Oi, Ai, minha linda! tá boa? Eu estou ótima! E tu, como é que tá? Bem, estou muito bem, graças a Deus. Uma Graças a honra Deus, participar com Márcia, você aqui. querida, eu te apresentei, mas tu tem tantos títulos, tanta coisa boa, né? Sim, e além de tudo, não só pelos títulos, né? É pela pessoa que tu és. Como eu sou grata a Deus pela tua vida. O Senhor sabe, coraçãozinho, sabe? Tu me inspira muito, inspira tantas pessoas por aí. Então, tu poderia só dar uma palavrinha da onde que tu tá falando, né? Que não é muito perto aqui. Não, E quem tu és? Faltou alguma coisa? Pois é, boa tarde, né? Obrigada, Neiva, pelo convite, da gente estar conversando um pouquinho ainda esse momento sobre esse assunto tão importante, né? Que são os nossos sentimentos, nossas emoções. Para mim é um prazer muito grande, né? Você também é uma inspiração para mim. Amo esse Rio Grande do Sul. Ah, guria, como amo. E vamos lá. Coisa boa. Como é que você está se sentindo hoje? Me conta aí. Eu tô me sentindo maravilhada, tô me sentindo feliz,
tô sentindo que os propósitos do Senhor estão sim se cumprindo na minha vida e tô sentindo Amém. também que muita gente, todos aqueles que ouvirem esse bate-papo entre a gente, vai agregar muito, vão ser muito abençoados, assim como eu já estou sendo, sem antes até começar, mas eu já estou sendo abençoada. E que tu também seja, Amém. Márcia. Amém, amém. É importante, né, esse assunto, a gente falar sobre ele, porque você falou aí no comecinho, não tinha entrado, mas eu ouvi que se nós adultos muitas vezes não conseguimos expressar o que nós estamos sentindo, os nossos sentimentos, imagina as crianças. Então esse é um assunto que a gente tem que conversar, tem que falar, que a casa tem que colocar em pauta na família, porque a gente vive um momento, né, Neiva, assim, de sentimentos múltiplos. No mesmo momento, você tem uma notícia boa que te faz feliz, que te dá um alívio, e aí logo depois você recebe uma notícia má, aí você se entristece. É um carrossel, né, de emoções, e muitas vezes a gente não consegue lidar com isso, e aí vem outros problemas por tabela. E a criança e o adolescente não está imune, né? Ele está fazendo parte desse momento, dessa pandemia, dessa situação global que a gente está vivendo. Então, eu acho muito legal quando você se propõe a abrir espaço para a gente conversar sobre isso, sobre as nossas emoções. Então, eu também estou me sentindo muito bem hoje, né? De manhã já tive uma notícia ruim e fico triste, depois fica bom. Mas o que é legal é que a gente tem um Deus que se chama Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco, né? Ele está sempre conosco. Mas que é importante a gente conversar sobre isso e colocar, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso papo com Nós temos é que encarar e aproveitar essas situações, né? Das emoções, e para a gente botar em prática também aquilo tudo que a gente aprende, né, Márcia? Então, gente, eu esqueci uma coisa, Márcia, bem rapidamente, antes de entrar mais adentro. Tem uma pessoa que também quer fazer uma participação, ela disse que quer te conhecer, e aí, Cidinha, espera um pouquinho. Cidinha, Márcia, eu já te conheço, é uma celebridade, Cidinha. É uma celebridade. A Cidinha, ela veio, tá, com um propósito. Um propósito foi muito claro. É uma unção de alegria para todos, para a família, para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Então, a Cidinha veio carregada de uma unção de alegria. Ela apareceu, ela surgiu, na verdade, ela já existia, mas o propósito dela foi, sobre essa unção, foi no ano passado, quando eu peguei Covid, foi durante, né, aqueles 14 dias que eu fiquei em casa, a Cidinha apareceu com essa unção de alegria. Então, ela veio para isso, ela só vai dar uma palavrinha para ti, tá? E dizer como é que ela tá se sentindo, né? Ei, Cidinha, eu já te conheço, você é uma celebridade. Oi, tia Márcia! Oi! Tia Márcia, tudo bem contigo? Tudo bem, agora melhor que eu te conheci, né? Tô melhor. Ai, tia Márcia, que bom que tu tá aqui com a gente. Eu tô me sentindo muito feliz, muito grata. Eu botei aqui, ó, um cachecol parecido com o da tia Neiva pra falar contigo. Tá muito chique, viu? Tá linda. Ai, Cidinha! Então agora, meu amor, tu assiste ali, tá, minha querida? Ó, ela ama participar, né, Márcia? Então é uma Você sabe que benção. eu amo. Eu também, sou apaixonada. Ai, minha querida. Então a palavra é contigo. E vamos falar dessas emoções tão importantes, né, Márcia?
Então vamos lá, né? Me conta aí, você que está me ouvindo, como é que você está se sentindo hoje, hein? Como é que está o seu emocionômetro hoje? Olha, Será que você está com ansiedade? Será que você está com alegria? Está com raiva? Né? A gente tem um emocionômetro, e como eu falei no começo, né? Tem dia que esse emocionômetro fica assim, ó, porque é igual o Roberto Carlos, tantas emoções, mas é importante a gente conversar sobre elas, e eu acho que é bom a gente começar falando a respeito do significado dessas emoções. Porque às vezes nós adultos também não conseguimos nomear o que a gente está sentindo, não é? Já aconteceu isso com você, Neiva? Assim, sim. eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei. Eu não sei se eu estou com ansiedade, não sei se eu estou com medo, não sei se eu não sei. E quando a gente não sabe o que a gente está sentindo, talvez fica mais difícil da gente tomar uma decisão, uma atitude em relação àquele sentimento, àquela emoção. Então, eu queria começar por aí. Vamos conceituar, vamos explicar, vamos ensinar para as crianças o que é cada uma dessas emoções, o que ela está sentindo, tirar um peso que não pode sentir. Uhum. É real, assim, ó, que a criança muitas vezes ela não sabe o que ela está sentindo. Então, por isso que é importante nós sabermos o que né, o que são cada emoções, para que a gente possa ensinar, né? Ensinar as emoções. É trazer a conversa sobre esse assunto para dentro de casa. E a casa tem que ser um ambiente seguro, porque o ambiente de fala é um ambiente onde a gente tem segurança. Um lugar onde eu não tenho segurança, eu não falo. Né? Então, quando a gente começa a conceituar, quando a gente começa a falar sobre essas emoções, o que significa, o que elas são, o que elas representam, e o que é melhor, é que você pode sentir. É normal sentir. Eu acho que dá um alívio, né? Dá um alívio. E esses tempos aí, nós já estamos há mais de 1 ano e meio, né? Quase em casa, crianças sem escola, adolescente, um volta, não volta, o medo, isso tudo. Isso a criança também vai ficando, ela vai entrando, e o pai também está todo mundo. Então, quando a família ela traz para discussão esse assunto, promove um ambiente seguro, um ambiente em que a criança pode falar sem ser julgada. Por favor, gente, não quer dizer que vai ficar sem limite, a criança o seu sentimento fazendo o que der a telha, não é isso. Mas é trazer uma discussão. Se a criança tem um acesso de raiva, uma ira, vamos conversar sobre essa raiva? De onde está vindo essa raiva? Será que a raiva a gente vai conversar, a gente vai resolvê-la batendo no irmão, xingando? Não, vamos descobrir o motivo dessa raiva. E aí, quando a criança começa a falar sobre essa raiva, talvez os pais, né, eles têm que exercitar a escutatória, falar menos e ouvir mais, né? Escutar a criança. De onde está vindo essa raiva? Como é que você vai lidar com ela? Às vezes é uma raiva real, às vezes é uma coisa que realmente aconteceu e que traz esse sentimento. Mas a Bíblia fala o quê? Que não é para a gente deixar o sol se pôr sobre a nossa raiva, sobre a nossa ira, ou seja, não deixar aquilo ali amadurecendo, porque de repente vai outro dia, e aquilo que era uma raiva que podia ter sido resolvido vira uma mágoa e vira rancor, e aí vai para outros caminhos, né? Então a Bíblia é muito sábia. Márcia, então a gente pode dizer que, por exemplo, a criança teve um acesso de raiva, né? E os pais não sabendo, ou o adulto que está em contato com aquela criança naquele momento, ele simplesmente diz, vai para o quarto e fica trancado lá, até passar. O que acontece? Perde ali de ter uma conversa e de resolver o problema. Seria isso, então? Isso. E quando os pais dão oportunidade, é aquilo que eu falei, não é deixar a criança ir fazendo as coisas sem limite, não, é trazer, peraí, vamos conversar sobre isso? E o que eu falei no início, o ambiente seguro da fala. Me fala o que está acontecendo. Gente, está muito difícil para criança e adolescente também. Eles dormiram presenciais e acordaram EAD. Né? Aquilo que antes era o lugar da diversão, né? O computador, o tablet,
virou o lugar da responsabilidade, do estudo, a interação, o afeto, a pega, o riso, o correr. E isso é muito importante na formação da criança e do adolescente. E de repente, porque foi de repente, eles são colocados à parte disso, não conseguem falar sobre isso. Cria uma ansiedade, eu tenho ouvido muita criança, eu estou com ansiedade. O que é ansiedade? É aquela coisa assim, de você não saber o que vai acontecer, você perder o controle da coisa. Né? Você fica com medo. Existe uma ansiedade saudável, uma ansiedade até boa. Nossa, meu aniversário está chegando, eu vou ganhar um presente. É uma ansiedade gostosa, não é? A coisa é quando essa ansiedade vira patológica, vira uma doença que não consegue. Vem criança e começa a ter problema até respiratório, porque fica tão ansioso, fica tão nervoso que não consegue mais lidar com os desafios, né? Então vamos trazer essa ansiedade à pauta. O que está te causando? Primeira coisa, trazer uma leveza. Olha, mamãe e papai também estão. A gente também não sabe como é que está fazendo. Vamos fazer junto? Vamos descobrir uma coisa? Vamos respirar juntos, escutar uma música, ter boas notícias. Sabe, Neiva, quando a família conversa essas coisas, isso de uma certa forma tranquiliza a criança e o adolescente. Quando a família se faz participante disso, de repente dá assim, peraí, não sou só eu não, está todo mundo sentindo isso, então eu não sou tão ruim, eu não sou um ET. É uma coisa que eu estou sentindo, mas que também eu posso tratar, eu posso melhorar, eu posso fazer algo para estar melhor. Vergonha. Né? A vergonha é uma emoção, que você não tem coragem de se expor. Aí, mais uma vez, uma emoção ligada à outra. Você tem vergonha de falar o que você está sentindo, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, né? Se vão achar que você não é uma boa criança, não é uma boa adolescente, não é um bom adulto. No nosso meio, né? Cristão, o quê? Um seguidor de Jesus não pode sentir isso. Onde está escrito que não pode? A gente não pode permanecer nesse sentimento, né? E não permitir que Deus venha trazer um consolo, trazer um renovo. Mas o sentir, isso acontece com qualquer um. Né? O medo. Gente, quem não teve medo na vida, que joga a primeira pedra, todos nós, hoje nós vivemos com medo também de muitas coisas. E por que não a criança e o adolescente ter esse medo e ter um espaço para falar? Eu me lembro que a minha filha do meio, quando ela era pequena, ela tinha muito medo do escuro. Ela tinha um medo escuro. Aí um dia, eu estava conversando com ela esses dias. O que nós fizemos? Eu apaguei as luzes da casa toda à noite, dei a mãozinha para ela. Isso é uma boa dica, viu? Para pais, as crianças que têm medo de escuro. E andei na casa de mãozinha dada com ela. E fui falando, ô Lu, você lembra que aqui tem um sofá? Põe a mão aí, olha aí, o sofá está aqui. Você lembra que aqui tem a geladeira? Olha aqui, a geladeira. Você lembra que aqui tem um adorno? Olha aqui. Falei, sabe o que acontece, Lu? No escuro, as coisas continuam do mesmo jeito. Só que a gente não está vendo. A partir disso, deu assim, sabe, uma cura. Um negócio muito legal. Porque ela viu, ela falou do medo dela, né? Nós conversamos juntas, ela percebeu que o medo dela, nesse caso, não tinha um fundamento, porque o escuro, naquele momento, é assim, a casa fica igual, né? E ela melhorou, entendeu? Então, às vezes, são pequenas coisas que a gente, como pai, mãe, tem que parar e escutar, pensar e agir. Filho é assim, todo tempo eles estão falando, a gente tem que ouvir, né? Não é assim, tô aqui no tablet, não, é ouvir. Filho, o que você está sentindo? Me conta o que você está sentindo, para eu ver como eu posso te ajudar. Então, quanto mais conversarmos, quanto mais permitirmos que a criança, o adolescente fale dos seus sentimentos, e fazer assim, de uma forma com que ela perceba que isso é normal e que ela pode melhorar. E tem os sentimentos bons também, que eu estou falando aqui dos sentimentos, não sei se é sentimento bom ou ruim, mas aqueles que trazem uma sensação ruim, mas tem aqueles que trazem uma sensação boa, alegria, né? Você está alegre,
Mas muitas vezes, até nesses momentos, vem uma culpa da gente estar alegre. Já aconteceu isso com você? Você tá feliz, você tá alegre. Aí parece que vem uma culpa. Eu falo, nossa, como que eu posso estar feliz e alegre com tantas más notícias? É uma coisa doida da mente da gente. E aí a gente perde a bênção de poder trazer à memória aquilo que dá esperança e com isso a gente ser fortalecido para poder até consolar uma pessoa que não está tão feliz. Então a culpa também é um sentimento que eu falo assim, principalmente mulher, né? Já nasceu com ela, assim, porque tem culpa de não ser boa mãe, tem culpa de não ser boa esposa, tem culpa de não ser... É uma culpa que a gente vai trazendo e Jesus na cruz tirou toda a nossa dívida, né? Toda a nossa culpa, então a gente pode descansar nela. Mas a gente às vezes fica culpado de estar feliz. Fala, nossa, como é que eu posso estar feliz? Estou até com vergonha de falar que eu estou feliz. Mas a gente pode estar com aquilo que eu falei no começo, com vários sentimentos simultaneamente acontecendo. Você fica feliz com a notícia de uma cura, glória a Deus, né? E aí você fica triste com a notícia de alguém ficou doente, que foi internado, alguma coisa assim. Mas o importante é ter essa maturidade, nós adultos, primeiro, de lidarmos com os nossos sentimentos. Porque como é que a gente vai lidar com os sentimentos de uma criança, de um adolescente, se a gente não consegue lidar nem com o da gente? A gente não consegue nomear o que a gente está sentindo, ou a gente se sente culpado por aquilo que está sentindo, ou o que é pior, a gente finge que não está sentindo. A gente vai colocando lá para dentro. Não. Só que uma hora o nosso organismo, ele tem que colocar para fora. Aí vem as doenças, as somatizações, né? As questões, as doenças de origem psíquica, que são doenças, mas que precisam ser tratadas de uma maneira diferente. Ô, Márcia, e isso também acontece com a criança. Ela vai somatizando e ela não sente um local seguro, um lugar para ela expor as suas emoções. O que acontece? Né? De repente ela explode. Ou também pode crescer um adulto que não se expressa, que fica guardando, que fica segurando os sentimentos, né? Também. Os extremos, né, Neiva, sempre são perigosos, né? Uma criança muito triste, muito amuada, muito quieta, tem alguma coisa acontecendo. Mas às vezes também muito agitada, muito assim, louca, né, fazendo muitas coisas, também pode ser uma forma que ela está querendo soltar. Chamar atenção. Então, assim, quanto mais você conversar e prestar atenção no seu filho, né, olha, tem alguma coisa acontecendo, e chamar, gente, tem que conversar, sabe, tem que colocar no colo, a gente tem que ver o nosso filho, a gente tem que prestar atenção. Porque se a gente que é pai, mãe, não prestar atenção nos nossos filhos, tem muita gente prestando atenção. Nós tivemos agora o Maio Laranja, né? Mas continuamos junho laranja, julho laranja, o ano inteiro é laranja, o ano inteiro a gente tem que estar protegendo, a gente tem que estar de olho. Porque às vezes a criança, ela não fala o que ela está sentindo, mas ela demonstra, né? Com as suas atitudes, uma falta de apetite, ou apetite demais, né? Um apetite demais, pode ser uma ansiedade que ela não está conseguindo lidar, o medo, a vergonha, a angústia, mas tem o amor, né? Sentir amado, sentir acolhido. Como é bom o acolhimento, né? Você saber, nós adultos gostamos disso, que mesmo você fala, não, eu não estou legal não, mas as pessoas não estão me julgando, elas estão me acolhendo nesse momento. A criança também precisa. E isso, volto a falar, não tem nada a ver com uma educação com limites, uma educação em que a criança tem que saber o não. Não tem nada a ver com isso, porque às vezes as pessoas entendem mal. Acho que quando a gente fala do acolhimento à criança, da escuta à criança, é aquele pai, aquela mãe que pode tudo, vale tudo, está liberado. Não é. Quanto mais você ama o seu filho, quanto mais você escuta o seu filho, mais você disciplina, mais você põe limites, mais você coloca o não. Mas o não, a disciplina e os limites sozinho, ele pode trazer malefícios também. Ele tem que ser acompanhado de amor, ele tem que ser acompanhado de carinho, ele tem que ser acompanhado de acolhimento, de ambiente seguro para a fala. É um conjunto de coisas.
não é? É. E mais uma vez, os extremos, ou algumas pessoas acolhem demais e não permitem que essa criança tenha esses sentimentos para ela crescer. A frustração é um sentimento necessário para a criança. Verdade. Nós vemos hoje adultos imaturos, frágeis, que não aprenderam a lidar com frustração. Porque acham que o mundo é a Disney, né? Eu brinco, gente, o mundo não é a Disney. Pode até ter dias de Disney, mas tem um ratinho lá em Nova York também. Lá. Tem dias maus também, tem coisas complicadas. Então, às vezes os pais, no desejo que a criança não se sinta frustrada, começa a satisfazer tudo, começa a lutar para que ela não tenha nenhuma coisa ruim, mas aí também acaba atrapalhando o processo de maturação dessa criança, porque a frustração faz parte. Eu preciso entender que não é tudo para mim, não, que o mundo não é assim, que há dias bons, há dias ruins. Né? E aí a gente vê adolescentes também com um nível de resiliência baixíssimo, que não consegue lidar com o dia mal, aí começa na automutilação, começa com desejo, né, de morte, com aquela angústia, depressão. Né, então, assim, é dosar esses sentimentos e entender que, às vezes, um sentimento que parece que é ruim, que tem uma roupagem feia, ele é necessário. Né? Ele é necessário para que haja crescimento, para que a gente entenda como que a vida é, para que nos tornemos resilientes, para que nos tornemos mais fortes diante das adversidades. Porque se há uma coisa que nós, pais, não podemos proteger os nossos filhos, é das adversidades da vida. Então, se eu, como mãe, eu não posso impedir que as adversidades cheguem, eu tenho que fazer com que os meus filhos se tornem fortes o suficiente para lidar com elas. E isso envolve o trabalho com as emoções, envolve a escuta, envolve o encorajamento, envolve a sensibilidade, né? Ai, eu tenho vergonha. Vamos vencer a vergonha aos poucos? A gente vai. Coragem não é falta de medo, não. Coragem é você ir mesmo com medo. Porque as pessoas acham que coragem não tem medo. Não, eu tô com medo, mas eu vou. Quantas vezes na minha vida hoje, adulta, eu tenho medo de alguma coisa, mas eu vou. Isso é coragem. Porque se você não tiver medo, não precisa de coragem, não, você tá indo. É verdade. Então, a gente Eu precisa... creio que uma dica, assim, para trabalhar as emoções também, né, Márcia, seria exemplificar para a criança ou até mesmo para o adolescente, para ele perceber o que é a emoção. Tipo, eu percebi que tu ficou muito feliz com a visita da avó. Reforçar aquele sentimento, né? Eu percebi que tu ficou muito feliz e tal. Ali já sai uma conversa, ali já começa um ambiente favorável, de repente até para falar, pois é, eu gosto muito de fulano, tal, enfim, né? Então, pena que ele não vem mais aqui, ou ela não vem, né? E ali já começa, o ambiente começa a ser preparado. E da mesma forma, também, muitas vezes a criança está meio, como tu disse, meio amuado, meio triste, e tu percebeu, né, o pai, a mãe, enfim, o adulto percebeu que é por determinada coisa. Acho que travou aqui. Fulano, eu percebi que tu ficou chateado com tal coisa, porque não te convidou, ou porque, enfim, tá tal festinha. Ali já começa, eu acho que trancou um pouquinho ali, né? Eu acho que trancou um pouquinho ali com a Márcia, né? Márcia. Ai, querida. Márcia, o que eu faço agora daí? Será? Márcia amada. Eu vou falando aqui então e vou esperar a Márcia. Eu acho que ela saiu um pouquinho, né? Ela saiu, mas já chamo ela de novo. Então é uma oportunidade, vamos lá, vamos chamar Márcia. Quando tu entrar de novo, travou, meu amor. Posso te chamar de novo, Márcia? Vou aqui. Vamos lá. Tá chamando.
Tá chamando, né? Não? Eu acho que sim. Travou, travou, travou. Opa! Márcia, eu tô te chamando e não tá, não, não tá indo. Se tu tá me escutando, Márcia, eu acho que tá entrando em contato. Voltei. Ai, deu Causou ansiedade, mas voltei. Deu certo, deu certo. Que bom, voltou mais nítida do que nunca. Coisa Não, tá boa. bom. É porque tinha travado, assim, aí Travou, né? caiu. Travou. Uhum. Então, né, Márcia, como a gente estava conversando, é uma forma de conversar sobre a emoção, né? Olha, Márcia, eu percebi que tu tá meio triste depois que fulano te ligou e tal, né? Daí ali já começa, né? Porque só ver a criança ou adolescente empurrado e dizer, é aborrecente, sabe? Não tem jeito, é assim mesmo, né? E não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo. Nós temos o dever de mostrar para esse adolescente o que está acontecendo, o que está sentindo. E para isso não precisa ser uma psicóloga como tu, né, Márcia? Precisa ter Não, nem boa sou vontade, psicóloga, né? falar e vencer a vergonha, não Isso é? que você falou é muito importante, Neiva, de nomear, né, os sentimentos, de colocar saudade. Às vezes as pessoas acham que não falar sobre o assunto é melhor. Não, não falar não. Mas às vezes tem um momento de calar, né? Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todo propósito. E tem o tempo de se calar, de deixar a coisa ser trabalhada. Mas depois tem o tempo de falar sobre o assunto, de saudade, né? O que é saudade? A saudade é difícil da gente fazer um conceito, né? Aquela vontade de ter, de ver, mas não pode. Olha como é que nós estamos com saudade hoje. Todo mundo fala saudade de aglomerar, saudade de dar um abraço. Tem saudade, mas saudade do quê? Vamos falar do que você tem saudade, porque pode ser que uma saudade que esteja incomodando a criança possa ser resolvida, às vezes, com uma ligação, assim, por vídeo. Vamos escrever uma carta, então? Vamos voltar aos tempos, né, de outrora? Isso. Escrever uma carta para quem você está com saudade. Está com saudade da sua vovó, do seu tio? Vamos escrever? Vamos fazer aquele bolo que a vovó fazia aqui em casa, para a gente lembrar dela? Então, trazer a coisa de uma maneira leve. A gente está vivendo dias pesados, né? Dias, assim, que algumas pessoas querem tornar o mais pesado ainda. Mas a gente tem que estar na contramão, a gente tem que procurar leveza, mesmo na dor, buscar o consolo, buscar uma tranquilidade. Eu creio que isso é do alto mesmo. Jesus é que faz isso com a gente, né? De dar a paz que excede todo entendimento. Então, trazer isso para casa, para trazer paz, porque senão fica muito complicado. E é um ciclo, né? É um ciclo, porque a criança precisa colocar para fora. Eu me lembro que eu tinha um aluno, muitos anos atrás, ele agora é adulto e tudo, ele é criança, ele tinha uns 7 anos. Ele era excelente aluno. Excelente aluno. E o pai dele morreu, assim, num dia de acidente de carro. No outro dia, esse menino voltou, outro aluno, batendo em todo mundo, e péssimo. Assim, e eu me lembro que eu era novinha, eu cheguei para ele e falei assim, você tá com muita raiva, né? Ele me olhou assustado assim e falou, tô. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, depois da aula, nós dois vamos para a quadra, eu vou te dar uma bola e você vai chutar essa bola o máximo que você puder, colocar toda a sua raiva nesse chute. Esse menino chutou, assim, uns 30 minutos de ficar suado, pingando, mas eu vi, ele tava com raiva, ué, tiraram, quem tirou? Por que o pai dele, de repente, não tá mais lá? O que aconteceu? Que ninguém falou com ele. E ele chutou essa bola, e olha, é claro que a situação não foi resolvida de um dia para o outro, mas ele melhorou muito. Eu falei com a mãe dele, falei que deixa ele chorar, deixa ele colocar para fora, deixa ele falar dos sentimentos dele, porque quanto mais ele fala, é a cura pela fala, né? Mais ele vai sendo curado, ele vai se ouvindo e ele vai sendo acolhido. Então, requer muita sensibilidade,
né? Muita sensibilidade da parte de nós adultos para acolher essa criança, mas não um acolhimento que as enfraqueça, mas um acolhimento que as fortaleça, nomeando o que está sentindo, conceituando o que está sentindo, conversando sobre isso e buscando estratégias e soluções para lidar com aquele sentimento. Aí vale a criatividade, né? Não precisa ser psicólogo, ter uma formação terapêutica, ser médico. Não, criatividade. Tá com raiva? Você não vai jogar essa raiva no seu irmãozinho, porque o seu irmãozinho não tem nada com isso e ele não pode apanhar. Mas vamos chutar uma bola? Vamos fazer uma coisa que gasta energia? Tá ansioso? O que você gosta de fazer? Vamos acalmar, vamos respirar? Vamos perceber o nosso corpo? Vamos, né? Tá com medo? Vamos enfrentar esse medo agora? Eu enfrento junto com você. Você não precisa ir sozinho, não. Deus falou isso com Josué, vai que eu vou contigo. Deus não falou assim, pode ir, meu filho, pode ir. Ele falou, você vai. E se Josué não tivesse com medo, Deus não tinha falado tanto, não temos, não temos, não temos, não temos, né? Se Deus falou tanto, é porque ele devia estar com medo, né? É e ele não deixou ele sozinho, não. Falou, eu vou com você. Então, de repente, a criança está com medo, é algum medo infundado para nós, mas para ela tem fundamento. Exato. Ou é um medo que realmente tem um fundamento externo, caminha com ela para vencer o medo. Sabe uma outra dica boa para medo também? É você desenhar o seu medo. Eu fazia isso muito quando eu tinha consultório de psicopedagogia. Falo, desenha o seu medo. E a criança desenha mesmo. Ela desenha assim, pronto. Desenhou com requintes, né? Aquela coisa. Agora rasga esse papel. Rasga. E ao rasgar, de uma certa forma, ela está colocando esse medo para fora, ela está destruindo esse medo dela. Então são pequenas coisas que podem ser feitas que pode ajudar uma criança ou um adolescente. Ouvir. A gente, foi Paulo Freire que falou, né, que a gente deveria fazer mais cursos de escutatória do que de oratória. Que a gente gosta de falar. Eu, por exemplo, se você não me parar aqui, nós vamos embora. Coisa boa, né? Então a gente já tocou aí, sobre raiva, alegria, sobre ansiedade, medo, vergonha. Eu queria falar de uma emoção, esperança. Nós temos quanto tempo? Agora. Nós temos quanto tempo ainda? Nós temos 15 minutos. Então dá tempo. 10 minutos. Nossa, dá tempo. Vamos falar de esperança, né? Que é um sentimento. Que coisa boa. Uma coisa linda quando você tem esperança, a situação não está boa, a coisa não está boa. Vamos ter esperança que aquilo vai melhorar, que aquilo não é para sempre, né? Não há mal que dure para sempre, né? E vislumbrar respostas, vislumbrar oportunidades. Eu creio que tudo depende do posicionamento diante de uma situação. Você vê pessoas que passam, às vezes, por situações difíceis, constrangedoras, qualquer coisa assim, e que a postura dela diante daquilo faz a diferença como ela vai se tornar. Né? Então, a esperança tem a ver com isso, com uma postura diferenciada de que você não está derrotado, que ainda há uma chance. A vitória está ali, né? Seja em qual área for. Lá no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade chamada Flores da Cunha, que eu sou contadora de história, né, igual você falou, então eu vejo história em tudo, eu amo uma história. E aí quando eu cheguei em Flores da Cunha, rapidinho, eu vi lá que é a cidade do galo. Tem um galo gigantesco, e eu sou atleticana, né, gente, campeão aí, tal. E o símbolo do Atlético é o galo, né? E aí eu fiquei assim, gente, cidade do galo, por que será e tal? E aí uma diretora de uma escola me deu um livro e eu fui pesquisar, fui ler. E eu fiquei encantada, né, com essa história. Porque conta lá no início do século passado que apareceram 2 gatunos lá, 2 homens falando que iam fazer mágica. E aí a cidade toda de Flores da Cunha se reuniu e eles chamaram lá um prefeito, delegado, não sei,
e falaram que iam matar o galo, ia cortar o galo no meio, depois ia colocar um pozinho que o galo ia ressuscitar. Todo mundo deu dinheiro, eles mataram o galo, foram lá buscar o pozinho mágico, mas ao invés do pozinho mágico, eles fugiram, correram. E aí ficou todo mundo com aquela cara, né? Fomos enganados, né? Todos nós bancamos aqui os imbecis. E o que eu achei legal disso é que essa cidade virou chacota na época, né? Ah, eles foram enganados. Só que ao invés de ver essa situação vergonhosa, essa situação aflitiva como algo negativo, eles transformaram isso em algo proveitoso, porque aí virou uma cidade turística na época, porque todo mundo queria visitar a cidade do Galo. E começaram a ganhar dinheiro com isso. Eu achei muito legal essa sacada e eu acho que a esperança tem a ver com isso. Há uma situação real, mas como você vai reagir diante dela? Que postura você vai tomar vai fazer grande diferença no legado que você vai deixar. Então, esse é um momento difícil que nós precisamos estar em oração, encorajando as pessoas, precisamos não fingir que não está acontecendo, não é negacionismo, é saber que há uma situação séria acontecendo, mas é encher o nosso coração de esperança, o nosso coração de compaixão, de amor pelas pessoas e falar, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero te encorajar. E vamos começar com os da casa, com os filhos, com os sobrinhos, com crianças, adolescentes, jovens, com quem está do nosso lado. Exatamente. Ouça mais, né? Tem uma boa palavra. É impressionante como as pessoas gostam de dar más notícias, já viu? Acontece uma coisa ruim, todo mundo quer dar notícia ruim. Mas as boas notícias, muitas vezes elas demoram a chegar. Então vamos encher o nosso coração de esperança para ter uma boa palavra nesse momento. E qual é a melhor palavra que nós poderíamos ter? A boa nova de Jesus. É a boa nova do Evangelho, né? Que traz vida, vida e abundância, que fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, anima, porque Jesus venceu o mundo. Então o que eu vejo é um Jesus esperançoso, sabe? Se, gente, estão indo para a cruz, mas a minha paz vos dou. Ele estava indo para a cruz, mas ele tinha paz. O suficiente para ele para dar. Então hoje, você que está me ouvindo, né, Neiva, mesmo em dias tão maus, nós temos paz o suficiente para dar. E se momentaneamente não estivermos sendo tomados por emoções, sentimentos difíceis, ruins, vão pôr a boca no trombone, vamos falar, vamos chorar, vamos falar com as pessoas, vamos fazer o que a gente tem que fazer para que possamos ser curados. Porque a cura vem. E conversar não é lamentar, né? Não é lamentar, porque no lamento é complicado, né, Márcia? Só lamentar verdade. também, né? Tu tá me escutando bem, Márcia? Tô sim. O lamento, né, é a murmuração. Eu acho que a murmuração, isso. Ela não leva a nada, não. Eu acho que a murmuração é fruto de um coração ingrato. Porque quando você murmura, você esquece de tudo o que Deus está fazendo na sua vida, né? Em alguma coisa Ele está fazendo. Agora, o lamento pode ser uma queixa, né? Uma dor que você lamenta, que você fala. Claro. E aí tem a troca mesmo, né? É verdade. Pode falar. Ô, Márcia, e me diz uma coisa, de uma forma prática, no dia a dia, como que esse adulto, que esse pai, que essa mãe, que esse adulto pode levar esperança para a criança e para o adolescente? No dia a dia, como que tu acha que pode levar esperança para o adolescente? Em coisas simples. Eu sei que não tá fácil, né, gente? Aula online, em casa, todo mundo, essa confusão. E aí o pai, de repente, tem que lembrar de números negativos, equação de segundo grau, coisa que ele não sabe mais. Eu sei que tá difícil. Mas quem sabe separar algum tempo do dia, horário da família, né? Por exemplo, esse emocionômetro que eu fiz aqui, super fácil de fazer. Coloque algumas emoções e fala, gente, vamos estar na hora aqui, ó, das emoções. Fulano, como é que você está sentindo hoje? Ah, hoje eu estou com muita alegria, aconteceu isso. Gente, vamos nos alegrar com a alegria dele? Vamos, gente? E você? Hoje eu estou com raiva. Fala da sua raiva. Sabe, os pais podem separar um momento
e é ótimo, porque vai sair das telas, né, de computador, de celular, mas é um momento de inteireza com os filhos. Vamos conversar? Institui no chão, senta numa almofada, assim, fala, vamos conversar hoje sobre o que a gente está sentindo? Começa dele. Hoje, por exemplo, eu fiquei com muito medo lá no meu trabalho, aconteceu isso, mas eu peguei e falei, não, gente, deixa eu pedir a Deus aqui para me ajudar e tal. E aí vai trocando as experiências. Os pais precisam ser intencionais. Eles não devem esperar os filhos, pai, eu quero falar sobre os meus sentimentos. Não precisa. Eles têm que ser intencionais. Eles começarem, gente, vamos conversar sobre o que a gente está sentindo? Vamos falar? Vamos orar juntos? Vamos rir juntos? Vamos chorar juntos? É isso que é família, né? E isso inclui todos os membros. E, de repente, até marido e mulher, tia, avó, não sei como é que é a constituição familiar, mas também pode estar com alguns problemas e esse ser o momento de colocar as cartas na mesa, né? Vamos conversar. Né? Como você está se sentindo hoje? Né? Nós começamos a live falando isso e terminar assim, tem um momento de como está se sentindo hoje. Vamos conversar? E seja como você estiver sentindo. Boa. Olha que dica, ter um momento de como você está se sentindo hoje. Olha que legal, né? Não é? Fale, seja como for, tá o meu ombro. Se for para chorar, tá o meu ombro. Se for para rir, tá o meu ombro para a gente brincar. De qualquer forma, estamos juntos. É isso que a criança e o adolescente tem que sentir, que os pais estão juntos para o que deve inclusive para disciplinar e para educar, que é a tarefa, e talvez conversa para um outro montão de coisa boa, né? É verdade, é mesmo, um montão de coisas boas. Ai, gente, vocês assim, ó, quem tá aqui com a gente, se tiver alguma pergunta, agora é o momento. É o momento agora, a respeito, né, do tema, a respeito das emoções, a respeito alguma dica especial, agora é o momento. Vocês estão vendo que a Márcia é super show, super acessível, uma mulher incrível mesmo, e de coração ela vai responder, e além do que ela tem uma experiência enorme, né, Márcia? Tu tem uma experiência enorme, mas um coração também muito maior do que qualquer experiência. Então, sim, é verdade. Eu quero falar do projeto que eu fiz com as crianças, chama Projeto Emoções, foi muito legal. Se alguém quiser saber dele, ó, tem emocionômetro, a gente passa o caminho das pedras, tem as cartinhas das emoções. Faz contato comigo lá no meu Instagram, Márcia Holandim, que eu posso dar umas dicas, compartilhar, né? Uma coisa que é para compartilhar, isso. Coisa boa a gente tem que compartilhar. Então, se quiser, estamos aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Joia. Olha que interessante. Esse projeto das emoções, inclusive, né, Márcia, tu fazia domingo, né? Isso. Como é que tu fazia nesses das emoções? Foram 8 emoções que eu escolhi todo domingo às 10h30 da manhã, 1 hora. Aí teve gente que fez comida junto com as crianças, falou sobre alimentação saudável, a comida, a Letícia, até aí do Rio Grande do Sul, uma lindeza, ela é nutricionista, ensinou a fazer um sanduíche natural, e falando sobre essa questão da saudade na comida, as crianças como protagonistas, as crianças fizeram música sobre a raiva, a Elis Linda fez uma música sobre a raiva, coisa mais linda. E cantaram, participaram, os pais participaram, foi uma coisa bem interativa, assim, né? Porque as crianças estão um pouco cansadas de ficarem na tela paradas. E foi muito legal. Foi um projeto que durou 2 meses e agora, mais pra frente, a gente vai voltar com outro tema. Porque é isso, né? Se você não pode estar presencial, a gente vai online. A gente, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha, né? Que é o lema da MPC, né? Ao compasso dos tempos é como a gente pode. Ancorado na rocha é como Jesus ensinou. Só isso. Olha só. Coisa eu não sei se alguém perguntou. Acho que não. Estão meio tímidos. Tem uma aqui, ó. Como ficar... Eu não vi. Como lidar com a raiva do adolescente? Ele se bate, grita, chora, quebra as coisas, rasga papel, eu não sei lidar. Eu não sei a situação, mas eu acho que antes da raiva estar instalada, né? Quando você já está no limite, antes disso, procurar conversar no momento que está com calma, trazer isso em discussão, isso que nós falamos aqui.
né? E criar umas estratégias para ele. Por que tá tanta raiva? O que está acontecendo? Porque na hora mesmo que tá a coisa soltando, não adianta você chegar. Não adianta. Ai, não. Então, Aí, nesse caso, assim, o que acontece, então? Acontece esperar, calmar os ânimos, né? E aí, o que faz? Conversa, né? uhum, traz a Percebi discussão, que tu estava muito o nervoso. que ele fez. Sabe, o que percebi, eu quero te entender. Eu quero te dizer que eu tô aqui, né, para te ajudar. A gente tá junto, é como tu disse, né? Tá junto, a gente tá no mesmo barco. E eu quero entender ou te ajudar a limite, entender. né, Neiva? Colocar um limite. Você pode até ficar com raiva, mas não vai sair batendo em todo mundo nem nada, não. Mais uma vez, a educação verdade, junto, né? verdade. Mas na hora que está na crise, é esperar passar e depois que esperar passar, trazer essa discussão, inclusive as consequências daquilo. Ele pode perder alguns privilégios, que eu falo que educação, a criança tem direito e privilégio. Ele tem direito de ser alimentado, mas ir no McDonald's é um privilégio, né? E os direitos não podem ser retirados das crianças, mas o privilégio pode. Porque também, aí entra cada caso, é um caso, né? Mas durante a crise tem que tomar muito cuidado mesmo, mas antes da crise, vale depois avaliar da também crise... assim, onde é que está a comunicação aí, né? Nessa relação, como é que está a comunicação? Se não está muito legal, é hora de começar já, né? É hora de começar já a conversa, a intimidade, né? Deixar... E qualquer intervenção para que ela tenha uma resposta boa, a pessoa tem que estar bem para participar daquilo, né? Então, na hora da crise, não adianta, vamos conversar. Conversar. Mas antes da crise e depois da crise, rola uma conversa que pode até diminuí-las, né? Verdade. Ai, meu amor, tá acabando o nosso tempo. Que privilégio, que bênção, que maravilha. Márcia, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Tu é viu, especial demais, sabe? Sempre que precisar, sempre a gente tá aí, sabe? Passando isso aí, tu vem, porque daí eu quero te dar um beijo. Um beijo e um abraço bem forte, sabe? Pode deixar. Assim que puder, meu Rio Grande do Sul tá na minha mira. Na rota, né? Ai, minha linda. Então, muito obrigada, pessoal, quem tá Obrigada vendo. a você. Nós conversamos tanto, a gente conversou sobre saudade, alegria, vergonha, ansiedade, raiva, medo e esperança, né? Então, e também sobre amor, né? Que foi falado também sobre amor que Jesus, né? Alegria. Mesmo caminhando, mesmo indo, mesmo, né? Também sobre amor. Que são essas as emoções, né? Que tu trata, né? Nesse trabalho que tu faz, né, Márcia? Isso, esse projeto. É que é muito mais coisa, né, Márcia? Tem muito mais coisa, mas hoje foi assim, foram pérolas. Foram pérolas, maravilhoso. Gente, obrigado, sabe, a todos vocês. Espero que realmente, aliás, espero não. Foi liberado bênção hoje, foi liberado palavras de ânimo, de certeza que pode sim acontecer um novo na tua casa, na tua família, no teu relacionamento com filhos, com crianças, enfim, com qualquer pessoa que esteja aí do teu lado. Então... Muito obrigado, Márcia. Dá um beijo na Cidinha, viu? Minha linda. Tá. Tchau, obrigada, gente. é pouco, Obrigada. mas é meu coração. Beijo. Beijo. Tchauzinho, gente. Precisando, estamos agora. Como? Precisando, estamos aqui, tá bom? Só chamar. Bênção, obrigado, linda.